à disposição, é o lateral da seleção brasileira. Não. Ele está muito acima da média no futebol brasileiro. O retorno, não ter tido a intertemporada, o descanso, completou a temporada europeia, jogou com a seleção, não a primeira vez, já vinha sendo convocado em outros momentos, né, nos últimos anos. Não teve férias, se apresentou diretamente, claro que sentiu, né, uma adaptação, um ritmo, uma necessidade de descanso para ser esse cara indiscutível que é. Mas já cresceu muito com o time, já se adaptou, já é um dos pilares, a forma como organiza o jogo. Porque o que acontece com o Felipe Luiz? Acho que ele foi muito injustiçado, se a gente falar do imaginário do torcedor brasileiro, por ser comparado ao Marcelo. Sim. E aí ficou aquela pecha. E por jogar no Atlético de Madrid quase toda a totalidade desses últimos anos, né? Excetuando a passagem pelo Um time muito Chelsea. duro, né? Muito Então, espartano. e aí a gente colocar em perspectiva a ideia de que o Marcelo é extremamente ofensivo e o Felipe Luiz é um lateral defensivo, o que não é real na prática. A capacidade que ele tem de soltar a bola, de achar o passe entre linhas, de fazer a equipe andar, ele é um lateral completo. Marca muito bem, é verdade, deu para ver no lance do Maicon ontem. Mas não é só isso. Ele é capaz de produzir ofensivamente de maneira brilhante. Hoje em dia, pela idade, não mais um cara de passagem no corredor, de chegada à linha de fundo a todo instante, mas a organização, a vinda para dentro, é de lateral de primeiro mundo. Ele nem precisa, ele chega na intermediária, acha alguém dentro, né? É isso. Ontem foi o pênalti no Bruno Henrique. Que ele chega, não é nem tanto de linha de fundo, mas ele faz uma ultrapassagem, chega, levanta a cabeça e tapa para trás. Ele podia ter colocado a bola na área, bum, Claro, pra nada, pra ninguém, claro. né? Ele não cruza não, ele só passa a bola. É espetacular. A caída dele pra dentro ali, ele flutua ali, a bola vai lá do outro lado, daqui a pouco todo mundo olhou pra lá, ele tá livre, daqui a pouco ele é inteligente demais, ele não tem, o Rafa colocou mesmo, o nível dele é muito top level, não dá pra comparar não. E ele faz a diferença, ofensivamente e defensivamente, se recompõe bem, se está bem ambientado ali com o Pablo, com o próprio Rodrigo Caio também, que são outros dois gigantes, né? Estão jogando demais. o time do Flamengo, né? O Diego Alves está num momento sensacional também. A defesa que ele fez ontem no chute do Everton, estava 5-0 já. Ou seja, a equipe não tem um ponto falho a equipe do Flamengo. Não tem hoje o Flamengo vamos jogar nas costas de quem? Não tem. Se fosse falar de individualidades, seria o Arão, sempre muito criticado, que tem um crescimento absurdo. Absurdo, nem dá pra, né? Posicionamento, chegada à frente, ocupação de espaço. O outro jogador, claro, também passando pelo que são as ideias do Jesus. E o Mari, que se eu fosse falar assim individualmente, talvez não seja um zagueiro brilhante, mas é um zagueiro muito bem treinado, cara. Ele tá acostumado a esse tipo de jogo, ao que tá sendo pedido para ele. E aí ele faz tudo... Tem formação, né? Vem de uma escola bacana. Exatamente, é diferente. A gente pode debater essa questão de formação, de costume, de adaptação ao que são as ideias do Jesus. Então o Mari não é um ponto fraco. Por mais que a gente pudesse falar individualmente, ele não é tão rápido quanto o Rodrigo, talvez ele não tenha um passe tão aguçado, mas um zagueiro muito seguro. E fiel àquilo que se imaginou quando foram lá buscar, independentemente da falta de pompa, de cartaz. Mas só para não fugir do que o Felipe falou, também é um baita jogador, ótimo. Isso aqui eu acho que tá fechado na mesa e para todo mundo que tá vendo. Mas tá vivendo um sonho, né, cara? Tá. Que é uma escolha muito recente de um retorno ao futebol brasileiro, de jogar com a camisa do time lá de molequinho, de coração, e bater uma final de Libertadores tão pouco tempo depois, num trabalho que se iniciava em alto nível. Então, assim, você imagina o que é, né? É uma escolha 100% certa, independentemente do resultado da final. O que ele está vivendo, ele, por toda essa trajetória que ele falou de mais de 600 jogos, é um momento inédito. Porque, Grafa, por mais que vocês sejam profissionais e joguem em vários clubes ao longo da carreira, isso não tira a sensibilidade de vocês de perceber um momento especial na carreira, né? E não existe ambiente, atmosfera igual essa aqui no mundo afora, não. Não existe. Você pode encontrar um Galatasaray e Fenerbahçe, que pode chegar perto, que é você jogando por um dos dois clubes, ter essa atmosfera que eles tiveram no Maracanã. Olympiacos e Panathinaikos também, isso na também. Grécia. Mas nos outros países, quando eu fui jogar no Old Trafford a primeira vez, vou jogar no Old Trafford, mas parecia um teatro. Teatro dos sonhos. Todo mundo sentado, aí sai o gol, todo mundo levanta, bate palma e senta, e 20 torcedores do Wolfsburgo lá em cima cantando o jogo todo. Na própria Espanha também. Ou seja, o futebol na Europa não é a paixão que existe aqui no Brasil, que tem aqui no Brasil. O torcedor gritando o tempo todo em pé, geral, que não tem mais, que deve voltar.
Na Europa não existe isso. Aí quando o Felipe criado na Europa, fez a carreira toda na Europa, quando chega aqui no Brasil, vê isso na semifinal de Libertadores, aí a gente fala que, poxa, jogar Champions League, essas coisas, mas a semifinal de Libertadores, um ambiente desse, um Maracanã, com 70 mil gritando, não existe essa atmosfera em lugar nenhum do mundo. Eu fico até com a impressão, vendo que o Rafinha e o Felipe Luiz estão jogando e refletindo, pô, eles podiam ter tido mais chances na seleção ao longo da carreira, né? O Rafinha principalmente, que foi muito pouco a seleção comparado ao que ele está jogando agora, né? Não sei se tudo bem, a concorrência era maior e tudo mais. E eu vou um pouco além. É. Eu acho que passa um pouco também pelo que eles podem vivenciar num time que não está dialogando com o futebol brasileiro, que é esse Flamengo. Porque, por exemplo, o Daniel Alves é uma extraclasse. Uhum. E o nível dele no São Paulo é discutível. É discutível, a posição, tudo, né? Então eu acho que passa muito pelo tipo de trabalho que está sendo feito com os jogadores, sabe? É claro que se você pensar em trajetória, em carreira, ver o que eles estão produzindo no Brasil tem que ser colocado em perspectiva o que são os adversários, entendeu? Não é, o Flamengo é muito bom, e isso não é uma crítica ao Flamengo. Mas você está colocando em xeque todo mundo que bate de frente. Porque senão é muito cômodo, né? A gente fala que o Flamengo tem um ótimo trabalho, tem ótimos jogadores, mas todo mundo tem apagão. Todo fim de semana, todo meio de semana, alguém está tendo apagão. Né? E eu acho que não passa só por aí. O futebol brasileiro está em xeque com essa nova realidade. E esses jogadores na Europa, vivenciando uma outra disputa, uma outra competição, um outro tipo de competição, eles não eram tão determinantes como eles são na nossa realidade. É a gente falar do que foram os 3 anos de Gerson na Europa. Um jogador sem destaque. Comum, né? Emprestado pela Roma, não se afirmando no clube que o contratou. E olha o que é a influência dele nesse Flamengo. Talvez essa experiência dele no Flamengo agora, do próprio Gabigol também, vai servir de aprendizado para uma volta à Europa. Isso. Porque quando eles foram para a Europa, eles não jogavam nesse nível. Eles não tinham a exigência que tem nesse nível que o Jesus exige dos caras. Tava 5-0, o Grêmio uma hora começou a tocar a bola e o Jesus falando para avançar as linhas, para marcar. Não existia isso no Brasil antigamente. E também não é que eu acho injusto também, não é porque o Flamengo está jogando isso, o Jesus está fazendo isso, que ninguém mais presta. É verdade. Porque é o que eu venho ouvindo hoje durante que o Brasil os treinadores brasileiros têm que bater palma pro Jesus, essa coisa, e a gente já, particularmente, a gente já viu um filme assim, o 7-1, né? Quando aconteceu o 7-1, ninguém prestava no Brasil e a Alemanha era a top do mundo. 4 anos depois, a Alemanha foi eliminada na primeira fase da Copa do Mundo. Então a gente tem que ter o discernimento de saber que é um trabalho novo, que está tendo o Jesus está abrindo os olhos de todo mundo aqui no Brasil, de jogadores, de outros clubes, nosso aqui desse lado, mas é um trabalho que está no começo ainda. A gente vai ver esse trabalho do Jesus, que nem eu falo assim, o Jesus é um baita treinador, o Flamengo. A gente vai ver o ano que vem, na representação do Flamengo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, o ano que vem o Flamengo vai ganhar. O Flamengo vai ser, como é que é a palavra, né? Vai ser favorito. Carioca, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro ano que vem. E trabalhar com esse favoritismo, será que porque ele chegou agora e organizou a equipe? Pronto, a equipe está jogando. Agora manter o nível, tem tudo isso, manter o mesmo ritmo. O Muricy fala que é muito difícil, né? Você pilhar um elenco que já é vencedor. O Flamengo não ganha nada ainda, né? Você tem que ganhar as coisas. Nada, mas tem tudo isso. Mas esse é um trabalho sensacional. Mas isso não quer dizer que o Renato não presta mais, os jogadores do Grêmio ninguém presta mais. O próprio Renato falou isso, né? Eu tenho esse elenco aí até o final do ano para chegar a Libertadores ano que vem. Eu não posso aceitar esse discurso de que agora é terra arrasada, nada mais presta. Então tem que tomar cuidado com o que a gente diz, principalmente o que a gente diz aqui, porque final de semana volta a nossa realidade, que é o Campeonato Brasileiro. Mas antes disso, vamos ver os números do Jesus. Vou consultar a Bíblia aqui, só um instante. Cadê a Bíblia? Não, tá na tela mesmo, põe aí. Nasceu em 25 de dezembro, tá lá, ó. 65 anos. Não é um técnico novo, mas é um técnico arejado, moderno, prova que isso não está na idade. Grafa, 26 jogos, 18 vitórias, 6 empates, só 2 derrotas, mais de 75% de aproveitamento, quase 77%, 55 gols marcados e 19 gols sofridos.
os números até agora são Não, impressionantes. os números são impressionantes. Não tem, esse aí foi o que eu disse. Os caras, foi o que eu falei. O trabalho dele tá. Acho que os dirigentes dos outros clubes devem estar. Caramba, encontrar esse gádio. Isso é aproveitamento de time top europeu. E é o que há algum tempo, falando mais sobre Flamengo e Palmeiras, mas é uma realidade que cabe no Corinthians, que agora sofre pela questão da arena, mas que tem uma folha cara, do São Paulo, pelo que investiu no elenco durante a temporada. São equipes que não podem amassar o equilíbrio do futebol brasileiro. Elas têm mais dinheiro, elas têm mais aonde gastar, aonde buscar jogador. Não dá para competir falando que o brasileiro tem 12 equipes grandes, que é o campeonato mais equilibrado do mundo. É o mais equilibrado porque ninguém desgarra desse jeito. Porque a gente trabalha pela diferença mínima, trabalha pela vitória de 1-0 e o campeonato no fim do ano, o resultado é mais importante do que desempenhar. E eu acho que é isso que vai sendo... Concordo com o Grafite, não é questão de terra arrasada e jogar tudo no lixo, mas é de se colocar no espelho, de se ver no espelho e falar, olha, tem certas questões aqui no Brasil que pareciam imutáveis, que pareciam inegociáveis e que, pelo visto, não são tão certezas absolutas assim. E eu acho que isso é um grande mérito do Jesus, que faz isso com o melhor 11 titular do Brasil, verdade. Mas o São Paulo ele faz campanha de briga por vice-liderança com o Santos que não tem a mesma estrutura, que não paga em dia e consegue desempenhar acima da média no nosso cenário. Então acho que é isso que vai sendo colocado em xeque. As ideias vêm na frente de tudo. E aplicar essas ideias para que a sua equipe jogue da melhor maneira possível. Não é jogue bonito, não é jogue com a bola. Pode jogar sem a bola, se jogar bem dentro. Não é para ser os Globetrotters. Não é isso. É para ser eficiente. Acaba fazendo essa distinção e fala, quer jogar bonito, vai ao teatro. Não é essa a questão. É ter o melhor desempenho possível atrelado às suas ideias. E no Brasil, por muito tempo, a ideia vitoriosa é o fechar a casinha, ter a melhor defesa, jogar no erro do adversário, porque é o que sobrevive. Já que toda quarta e domingo você tem que entregar resultado ou você mandar embora. Então, os treinadores que tiveram uma ascensão, que atingiram resultados, que foram campeões no Brasil, nos últimos anos, qual que a gente... Para mim, na minha cabeça, o último treinador de uma escola mais arejada era o Luxemburgo dos anos 90. Que vencia com um time bom, jogadores bons, jogando bem. Pra frente, com a bola, ataque